Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma correção, a correção do dia 12 de junho, né? Sexta-feira, tá bom? Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, tinha ficado o exercício número 8, né? Ele fala assim, olha, identifique em cada item a seguir se o segmento AD representa a altura bissetriz ou a mediana do triângulo. Então, vamos lá. Segmento AD está em laranja aqui, né? Então, ó, do ponto D para o ponto A, né? Então, nós sabemos que essa linha aqui, ela vai cruzar este ponto. Nesse caso aqui, nós sabemos que estamos falando da altura. Por quê? Porque a altura sempre faz um ângulo de 90 graus com a reta ao qual ela cruza, né? Então, ela bate nesse ponto aqui, sabendo que tem um ângulo de 90 graus, eu sei que eu estou falando da altura. Aqui eu sei que é a mediana. Lembre-se sempre que quando você for determinar, você tem que ter indícios, tá? E esses indícios é que vão determinar para mim se eu posso ou não afirmar alguma coisa. Então, o indício de 90 graus está ligado diretamente à altura, tá? O indício de ter dois lados iguais, ó, esses dois lados que são iguais aqui, indica que esse aqui é um ponto médio. Logo, essa reta aqui é a mediana, tá bom? Ó, o ângulo de 90 graus aqui, ó, para o segmento AD, 90 graus com a base ali. Lembrando que a base pode ser qualquer lado do triângulo, né? Indica a altura. Eu tenho dois ângulos, aliás, dois semiângulos aqui, né? Dois ângulos menores que fazem parte de um ângulo maior. E eles têm um tracinho de cada lado, significa que eles são iguais. Logo, eu estou falando da bissetriz, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Olha lá. Eu tenho o ângulo sendo dividido em dois. Se o ângulo está sendo dividido em dois ângulos iguais, no caso, né? Eu estou falando da bissetriz. E como eu tenho dois lados iguais aqui também, ó, tá? Esses dois lados iguais indicam que eu estou falando de uma mediana, tá bom? Então, para o nosso conteúdo de hoje, né? Nosso conteúdo de hoje é a congruência de triângulo. Bom, o que são triângulos congruentes? Triângulos congruentes são triângulos que têm uma certa igualdade entre eles, tá bom? Bom, seguindo então pela congruência de triângulos, o que é uma congruência? É basicamente encontrar uma estrutura parecida, sabe? Uma estrutura que é meio que igual, tá? Então ela tem as mesmas características. Então, ó, a título de exemplo, eu teria aqui, por exemplo, dois quadrados iguais. Então, quadrado 1 e quadrado 2. Dois triângulos que são iguais, ó. Triângulo 1, triângulo 2. Ó, esse triângulo também é igual, ó. 1 e 2, né? E esse aqui é um pentágono, né? Não regular, é claro, né? Mas é um pentágono. 1 e 2. Eles são congruentes, ou seja, eles têm ângulos iguais e lados de mesmo tamanho como característica, tá bom? Vamos ver então como é que seria isso. Então, ó, nós temos dois triângulos e esses risquinhos que nós temos aqui, eles dão a característica de que é igual. Esse lado DF é igualzinho ao lado AC. Tem três risquinhos, tá? Da mesma forma, nós temos aqui, ó, um lado que tem um risquinho só. E aí nós temos um lado com um risquinho só aqui. São lados que são iguais, têm a mesma medida, tá? E aí nós temos aqui, ó, mais um lado que é igual ao outro lado, ó. Eles têm a característica igual, então são dois triângulos que são chamados congruentes. Além disso, nós temos os ângulos, ó. O ângulo A, ele coincide com o mesmo tamanho do ângulo D. O ângulo B aqui, ele coincide com o mesmo tamanho do ângulo E. E o ângulo C, ele coincide com o tamanho do ângulo F. Pode ver que eles têm a mesma cor, inclusive, tá? Então, esses são chamados ângulos internos, eles são coincidentes, tá bom? Para indicar a congruência, nós temos esse símbolozinho aqui, ó. É um igual com um tiozinho em cima, tá? Certo? Então, nós temos que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo DEF, né? Por conta dessas características que são iguais. Agora, professor,
E se eu não tiver todas as características iguais, tem como eu indicar um triângulo sendo congruente a outro? Tem sim. Bom, nós temos alguns casos, na verdade nós temos 4 casos específicos em que eu posso utilizar de certas características para poder definir isso. Lembrando que eu sempre tenho que levar em consideração lados e ângulos. Se eu tiver lados e ângulos, eu consigo dar essa característica, tá bom? Então, o primeiro caso é o caso LLL, né? Lado, lado, lado. Se eu tenho 2 triângulos que tem 3 lados iguais, ou seja, este lado é igual a este, deixa eu vir aqui, este lado é igual a este, e este lado é igual a este, ou seja, eu tenho 3 lados que são iguais, percebem? 3 lados iguais. Nesse caso, aí sim eu tenho, pelo caso LLL, um caso de congruência. Senhor, mas você não precisa verificar se os ângulos são iguais? Se eu tiver 3 lados iguais, eu não preciso nem verificar os ângulos. Eu já sei imediatamente que eles são iguais. Tá bom? Vamos lá então. Certo? Então, este é o caso LLL, tá? Então, tendo como exemplo aqui, né, nós temos esses 2 triângulos aqui embaixo, e ele tem um lado que vale 8, outro lado que vale 8, um lado que vale 6, outro lado que vale 6, e um lado que vale 5, outro lado que vale 5. Lembrando que eles vão aparecer perfeitamente iguais, tá? Mas tem 3 lados iguais, os 2 triângulos. Eu preciso ver qual é a medida dos ângulos internos? Não, eu sei automaticamente, sem nem saber ali, sem nem mexer, sem nem ter a medida de que este ângulo é igual a este ângulo aqui, ó. Entre o 8 e o 6, entre o 8 e o 6, ele é esse ângulo aqui, ó. Tá? Eu sei automaticamente que o ângulo aqui entre o 8 e o 5, o ângulo entre o 8 e o 5, que é esse daqui, ó, é igual a esse daqui, ó. E também sei automaticamente que o ângulo entre o 6 e o 5, que está aqui, ó, é igual ao ângulo entre o 6 e o 5, que está bem aqui, ó. Tá? Eu não preciso medir, por quê? Porque só de eu ter a confirmação de que os 3 lados são iguais, eu sei que são 2 triângulos que são congruentes, ou seja, eles são iguais entre si, tá bom? Vamos lá então, caso LAU. Se eu tiver lado, ângulo e lado, lembrando que o ângulo tem que estar no meio, ele segue exatamente a mesma sequência, tá? Então, ó, se ele é lado, ângulo, lado, ele vai seguir, ó, lado, o ângulo que fica entre os 2 lados, ó, lado, ângulo, lado, caso LAU. Mesma coisa, ó, lado, ângulo, lado. Ele vai seguir a sequência. Segue como se você fosse seguir a figura, tá? Lado, ângulo e lado. O ângulo é o ângulo que fica entre esses 2 lados aqui que eu sei que são iguais. Então, se eu tenho a característica de que esses elementos são iguais entre os 2 triângulos, ou seja, nesse triângulo e nesse triângulo, eu tenho que este lado é igual a este lado. Deixa eu fazer com uma outra cor aqui para ficar mais fácil. Ó, este lado aqui, ele é igual a este lado aqui. Este lado aqui é igual a este lado aqui. E o ângulo entre eles, o ângulo A, no caso, é igual ao ângulo D. Eu estou usando o caso LAU e automaticamente sei que os 2 triângulos são congruentes. Tá bom? Então, ó, exemplo. Triângulo ABC e MNP são congruentes pelo caso LAU, tá? Pois seus 2 lados, os ângulos compreendidos entre eles são respectivamente congruentes. Então, eu tenho aqui, ó, 5 centímetros, 36 graus é o ângulo B, 36 graus é o ângulo N, tá? E eu tenho o lado de 3,5 centímetros aqui. E olha que o ângulo está entre eles. Eu não preciso nem olhar mais nada. Eu sei que esses 2 triângulos são iguais porque eles são congruentes entre si. Tá bom? Vamos lá então? Próximo caso. Vamos lá, terceiro caso, caso ALA. Caso ângulo, lado, ângulo. Lembrando que eu vou seguir essa mesma sequência. Então, ó, ângulo, lado. O lado, como está no meio, é o lado que fica entre os 2 ângulos. E ângulo, ó, ângulo, lado e ângulo. Tá bom? Mesmo sentido que a gente já viu. Então, ele vai ficar o lado que fica adjacente, ou seja, está entre os 2 ângulos, tá bom? Então, ó, mesmo sentido que a gente já tinha visto, ó, lado,
Tá aqui. Entre quem? Entre o ângulo de 92 graus e o ângulo de 40 graus. A mesma coisa aqui, ó. Lado entre o ângulo de 40 e de 92 graus. Então, eu não preciso saber, por exemplo, qual é o valor desse lado, qual o valor desse lado, qual o valor desse lado, qual o valor desse lado, ou mesmo dos ângulos que eu tenho que ainda não apareceram ali. Eu sei que eles são idênticos, tá bom? Eles são congruentes entre si. Caso LAAOzinho, ou seja, lado, ângulo e ângulo oposto. Se ele é oposto a quem, né? Do que eu estou falando? Ele é oposto ao lado, tá? Ele não é oposto ao ângulo, tá? Ele é oposto ao lado. Como assim, professor? Ó, lado tá junto do ângulo, né? Então, ó, ângulo e lado juntos, um ângulo e um lado juntos. E oposto a ele, oposto ao lado, eu tenho o outro ângulo, o ângulo distante que a gente fala, ó. Ângulo junto do lado e o ângulo oposto a ele. O ângulo oposto é de dois tracinhos, tá vendo ali, ó? E o ângulo que está junto dele é o de um tracinho só. Isso significa que eles são iguais, tá vendo? Ó? Esse daqui é igual a esse aqui. Este lado aqui é igual a este lado aqui. Logo, o conjunto está igual, né? E oposto a eles eu tenho de dois tracinhos. Automaticamente eu sei que eu estou falando de dois triângulos que são congruentes, tá? Triângulo ABC, MNP, mesma situação, né? Então, ó, eu tenho aqui 80 graus que está junto do lado de 7,2 centímetros. Mesma coisa aqui, ó. 80 graus está junto do ângulo de 7,2 centímetros. Oposto a este lado, eu tenho o ângulo de 60 graus. Oposto a este lado, eu tenho o ângulo de 60 graus. Olha, já se enquadra no caso LAAOzinho, né? Que é o lado, o ângulo e ângulo oposto, tá bom? Galerinha, percebam, eu sempre tenho três elementos e esses três elementos sempre tem que estar ali nessa situação, nessa conjuntura, tá? E aí eu posso falar que eles são congruentes entre si, tá bom? Um beijo no coração, tudo de maravilhoso para vocês e até a nossa próxima aula.